Amigos humanos, como vocês estão? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o Eduardo. Ih, estava mostrando minhas costas, né? Você vem improviso aqui, ó. Tô num Airbnb. Aí que eu fiz, eu coloquei minha mala e o celular em cima. Tô aqui em Londrina, na cidade de Londrina, Paraná, Brasil. Sejam bem-vindos demais. E hoje a gente vai falar exatamente sobre o tema. Chega de clickbait. Agora eu ponho o tema e eu falo sobre isso, tá? Bom, já deixa o seu like, não se esquece daquele sagrado like e daquele sagrado comentário. Se você é um espírita raiz, escreve aí, espírita raiz, ou humano raiz, escreve humano raiz. Bom, vamos lá. E lembra de me seguir lá no Instagram, que no Instagram põe o meu dia a dia, é o Essabag, o Espiritismo _ Raízes. Tá tudo aí abaixo, né? Não se esqueça sempre de presenciar, de estar presente nas nossas mídias, deixar seu like, deixar os comentários. Meu olho tá todo vermelho porque eu acabei de tomar banho, entrou shampoo dentro do olho, vocês sabem como é que é, né? Contra as drogas, né? Pelo amor de Deus, né? Porque sempre tem uns idiotas que falam, ai, o olho do cara tá vermelho. Por isso que eu tô contando isso. Bom, os extraterrestres estão chegando. E de fato eles estão entre nós. Eu digo para vocês que eu sou um deles. E muitos de vocês também. A maioria de vocês também. Explico por quê. Em 1800, nós éramos apenas 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje nós somos 7 a 8, né? Que varia muito, tem uma variação aí. Então o que acontece? Da onde vieram essas almas? Vocês acham que elas estavam no nosso lar jogando dominó, esperando para reencarnar? Óbvio que não. Então essas almas, elas vieram de outros planetas. Esse intercâmbio de almas é normal e quem fala isso não é o Eduardo, é Chico Xavier. Pelo livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala que muitos espíritos vêm e vão. Espíritos de Saturno, de Marte, de outra galáxia, de outro sistema solar. Eles podem reencarnar aqui? Claro que sim. E muitas vezes acontece o quê? Como eu já contei aqui, eu falo assim, mas se você veio de Sirius... Hoje eu vi uma pergunta assim, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eduardo, se você veio de Sirius, o que você está fazendo num planeta pior? Você desevoluiu? Não, não fiz isso. O fato é que, eles já relataram também nesse livro A Caminho da Luz, ele fala exatamente isso. Os espíritos vivem aqui, aí eles fazem um monte de besteira, aí eles conseguem evoluir um pouco, vão para um planeta melhor, como os Sirius, e reencarnam lá muitas vezes. Aí a hora que eles têm certo grau de evolutivo, eles voltam para ajudar o planeta que ele vivia, inclusive para pagar seus débitos também. Porque quando você abre uma conta corrente aqui negativa de débitos, ela fica aqui. Eles penduram para você, não colocam juro nem multa, mas fica congelado aqui. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por essas expiações. É por isso que espíritos tops, como Chico Xavier, por exemplo, passaram por expiações. Por que você acha que Chico Xavier ficou cego, teve angina no coração, tem uma porrada de dor? Porque ele estava espiando. Agora se fala, Chico Xavier já faz tempo que está no nível top, com certeza. Mas ele deixou o seu Serazinho aqui, estava com o nome no SPC no Serasa, veio ter que limpar. Limpou, obviamente, com muita perfeição e agora volta ao mundo espiritual livre disso. Mas o fato é que isso acontece. E eu, quando relembro minhas encarnações, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. Eu lembro de umas 30 encarnações minhas. Inclusive, na época de Jesus, mais ou menos, que eu era oficial romano. Depois eu fui um escravo. Depois eu fui um chefe de escravo. Não, fui um chefe de escravo. Aí eu pau nos escravos. Aí o que aconteceu? Eu reencarnei como escravo. Aí tomava pau. Aí virei um chefe. Bom, tudo bem, várias encarnações, várias, com um índio, com um monte de coisa. Né? É engraçado aquelas pessoas que vão nos locais e falam assim, ai, me disseram que eu era um rei, que eu era um rei. Engraçado, né? Todo mundo que foi rei, só tinha rei no passado então. Porque não tem essa, encarnação você tem que ser de tudo. Até por ter sido rei, mas na proporção é muito difícil ter sido um rei, um imperador. Normalmente você era variável, né? Mas pode ser, claro, né? Então, inclusive uma vez, um espírito obsessor, quando eu comecei com a mediunidade, tentava me convencer que eu tinha sido a alma de Pôncio Pilatos. Ele fez de tudo para isso. E eu realmente comecei a cair no papo dele. Então os obsessores, eles gostam de ficar zoando com a cara dos outros, tá? Mas normal, quando você não tem experiência na mediunidade, você pode ser vítima assim deles. Por isso que tem que ler o livro dos médiuns, do começo até o fim, com muita atenção. Para você ter esse manual, que é um livro difícil de ler, mas é um livro totalmente verdadeiro. E para você ter essas coisas tanto na cabeça, para não cair nesse tipo de armadilha. Mas então tudo bem, se eu voltar lá nas minhas encarnações, chega um momento, a última encarnação que eu tive na Terra, que eu me lembro, na verdade, quer dizer, foi realmente a primeira, vamos dizer assim,
na Terra, nesse período, eu estava na China, bem antes de Jesus, entendeu? Eu fui um cara... Bom, eu não vou contar a história aqui, que é muito longa, mas eu tive algumas encarnações na Ásia. Tipo, acho que, se não me engano, foi 500 ou 700 anos de Jesus. Ou seja, fazem 2.500 anos, quase 3.000 anos, mais ou menos. Muito tempo. E antes disso, onde eu estava? Onde eu estava? Em outro planeta. Em um planeta que tinha um nível evolutivo parecido com o da Terra. Mas eu fui exilado. Igual os exilados de Capela foram, iguais aqueles que na Terra não estão atingindo certo grau, estão sendo exilados para planetas piores do que a Terra, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos passando de prova e expiação para regeneração. O que está acontecendo nesse processo? Eles estão pegando os caras meia boca e estão mandando para outro planeta, em base a isso. Ou seja, nós temos a Terra ali. A Terra está em prova e expiação. Vamos imaginar que a Terra tem várias lâmpadas de 10 watts, de 10 e de 15 watts. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando as de 10 watts e colocando de 20. Eles estão chamando espíritos de outros planetas, muito mais evoluídos, como Sirius, como Saturno, como Orion, as constelações lá, com todas essas regiões. Esses espíritos só reencarnando aqui, eles já estão fazendo a diferença a nível energético. Embora estejam uns idiotas encarnando aqui ainda, a gente sabe disso. Existem espíritos inferiores. Você vê as crianças, você vê muitos espíritos superiores entre as crianças. Já são esses espíritos mais elevados que vêm para melhorar o nível evolutivo da Terra. Mas você também vê uns capetinha, né? Todo mundo sabe que tem. Eles estão tendo as últimas chances antes de, serem ejetados do nosso planetinha azul. Então o que acontece? Nesse período, isso é uma medida administrativa, não é que é uma coisa que acontece naturalmente. Eles falam lá, Jesus fala, bom, chegou a hora daquele planeta Terra lá que eu governo virar regeneração. Então faz o seguinte, equipe, nós vamos pegar uns caras, vamos tirar, vamos colocar uns aqui. Então acontece isso. Por exemplo, um dia meu mentor falou assim, esse cara aí, ele não vai mais reencarnar aqui. Essa foi a última encarnação dele na Terra. Ele vai ser exilado para outro planeta, porque ele não tem nível evolutivo para isso. Então é nível evolutivo. Não é nem vício, é nível evolutivo mesmo, entendeu? E aí esse é algo mais complexo, mas basicamente assim, esses caras estão indo para outros planetas, piores do que a Terra. Ou igual ou pior que a Terra. E isso acontece com muita frequência. Porque um dia eu conversei com um obsessor e ele falou para mim que a última vez que ele viveu na Terra, ele já tinha sido na época de Jesus, ele foi mandado para outro planeta. Ou seja, aconteceu já uma troca é normal acontecer isso. Esse processo que nós estamos vivendo era normal. Então tava lá, antes, na época de Moisés, que todo mundo era bárbaro pra caramba. O cara ia lá, roubava um cabrito seu, sei lá, tacava fogo na família inteira do cara, queimava ela viva. Era normal isso. Então nessa época, para que eles passassem para um povo um pouco menos violento, aconteceu esse processo. Depois acontece esse processo. Então essas almas vão sendo trocadas o tempo inteiro. E o planeta vai evoluindo num ritmo e as pessoas evoluindo individualmente. Então o que aconteceu comigo? Eu me vi no passado num exército. Eu era um dos caras do exército, um dos comandantes do exército, e eu causei várias guerras. Isso antes de eu reencarnar na Terra, há 4, 5 mil anos atrás. Então era um planeta que tinha uma condição semelhante à da Terra, embora a atmosfera seja diferente, outras condições biológicas também, né? Eu vivia nesse planeta. E não pensa que isso é atípico. Vocês também, muitos de vocês já vieram de outros planetas já nessa condição. E é muito interessante porque parecia um Power Ranger. Minha roupa parecia um Power Ranger, porque era uma roupa de alta tecnologia de guerra, né? Ou seja, eles já tinham um certo grau evolutivo, eles já tinham um conhecimento de inteligência, um conhecimento tecnológico, talvez um pouco melhor do que da Terra, pelo que eu vi. Meu mentor disse que é isso mesmo. E mesmo assim, muitos de nós, eu e meus brothers, que causavam as guerras, vieram pra Terra. Se tivesse ficado quieto e aproveitado, eu não tava aqui passando frio, sono, fome, tô brincando. Mas eu poderia estar lá já evoluído, porque com certeza esse planeta já está melhor que a Terra. Então vocês entenderam que esse intercâmbio de almas é normal. Isso acontece o tempo inteiro. No sistema solar, em todos os planetas desse universo, que é vasto e infinito. Entendeu? Então o que acontece? A hora que eles começam a fazer... meu mentor está lembrando uma coisa aqui, que é interessante falar sobre isso. Existem espíritos evoluídos de forma diferente. Então existem espíritos evoluídos que vêm da cultura. Você vê uns moleques que tocam piano, que gostam de umas coisas que eu, por exemplo, não tenho esse tipo de gostar desse tipo de coisa. Tem um monte que gosta de pintura, gosta de arte. Você vê que são espíritos evoluídos.
Tem espíritos que vêm de planetas que não comem carne. Há muito tempo já. Então é moleque de 3, 4 anos que fala, não, mãe, eu não como carne porque eles são animais. É errado. Tem espíritos da cultura que eles são super inteligentes, eles dão sermão nas mães, nos pais. Se você conhece algum menino assim, um menina, né, tanto faz, uma criança assim, escreve aí embaixo. Se você não tem uma criança na família que é desse estilo. Eu já vi moleque de 3 anos dando bronca na mãe. Isso é devido ao quê? Devido ao nível evolutivo desse moleque. Aí você fala assim, mas a mãe é parente dele. Às vezes não. Às vezes a mãe e o pai foi escolhido só para receber esse espírito top. Entendeu? Ele chega na Terra e fala, bom, vou reencarnar, me arrumo uma família aí, putz, foi, acabou. Às vezes sim, são espíritos de vidas do passado, e varia. Mas, por exemplo, um dia eu conversei com um espírito, ele veio num planeta espírito puro. Ele já tinha atravessado todos os níveis, tipo o nível de Chico Xavier. E aí ele falou pra mim assim, eu vou reencarnar na Terra com o propósito de ajudar as pessoas. Eu falei assim, não faz isso não, velho. Não, você já viu? Ele falou, não. Ele falou assim, na primeira chegou pra mim e falou assim, posso ficar aqui com você um tempo? Eu falei, lógico, tem um monte de espírito foi comigo. Ele falou, não, eu quero ver como é que é a Terra, etc. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque eu vou reencarnar aqui pra poder ajudar as pessoas. Eu falei, que nível evolutivo você é? Ele falou, pra vocês eu sou considerado um espírito puro. Eu falei, mano, você tá louco, velho. Eu falei, cai fora, velho. Mano, finge que você nem viu, velho. Ó, vou dar uma dica pra você. Finge que foi engano. Fala, errado meu nome, tá errado meu nome. Mete o pé. Porque aqui é mó B.O. Não pensa que você tá num planeta mais ou menos. Você tá num planeta zoado. Tem funk aqui. Os caras passam com som alto, com os vidros abertos. Os caras pegam aquele Corsinha que o carro custa 10 pau e o carro custa 5 mil. Os caras tem 25 mil de som. Cai fora. É melhor pra mim. É melhor pra você. Inclusive é o seguinte, se você for fazer isso daí, escolhe outro país. Porque o Brasil é mais zoado ainda, porque ainda tem os políticos zoados. Tô brincando, não falei isso, claro. Estou falando só pra vocês. Porque eu já entendi qual que é o propósito dele. Tanto que ele falou assim, meu propósito é reencarnar aqui pra ajudar. Entendeu? Aí eu falei, não, beleza, mas é difícil, não é fácil não. Ele falou, não, eu tô ciente disso. Eu tô ciente. Eu falei, é um planeta bem zoado, tá cheio de problema, um monte de coisa acontecendo. Ele falou, não, eu já sei disso, mas eu vou reencarnar realmente pra ajudar. É só esse o propósito. E eu falei pra ele assim, mas você não queria escolher um planeta melhor, né? Ele falou, não, eu quero fazer isso. Então o nível dele é tão evoluído que ele já sabe o que vai te esperar ele, mas ele vai encarar mesmo assim. Ele disse, eu vou ser um médico e vou fazer algumas descobertas na área da medicina. Acabou, foi isso que ele me falou. E aí depois de um tempo ele deve estar reencarnando agora, ou deve ter reencarnado, não sei. Já reencarnou, segundo meu mentor. Então o que acontece é que isso é normal. A gente vive essa nossa vida, que parece que a gente está dentro de um... Na verdade é o seguinte, imagine o seguinte. Imaginem 5 cachorros no quintal. Às vezes eles vêm à porta, às vezes não. Alguns mais altos conseguem ver a porta, outros não. Essa é a vida nossa. Nós somos cachorros. Nós que somos espíritas, que entendemos isso que eu estou falando, não. Mas as pessoas são tipo cachorros. Elas acham que o mundo é aquilo ali. Um cachorro que está aqui no Brasil nunca vai imaginar que existe uma Austrália, né? Que existem lugares maravilhosos pelo planeta, que existem geleiras. O cachorro só vê aquilo lá. Ele só vê o pote de ração dele, o pote de água, e o outro cachorro que mija onde ele mija. É só esse o mundo dele. Esse é o mundo dos humanos. Só que na verdade as coisas são muito maiores. Como o próprio André Luiz fala no Evolução em 2 Mundos, vocês podem ler o primeiro capítulo, é fantástico. Ele fala que a gente tem que imaginar as galáxias como se fossem nossos vizinhos, como se fossem cidades. E os sistemas solares como se fossem prédios de uma cidade. Nós somos vizinhos disso tudo, nós fazemos parte desse universo todo. Entendeu? Então é isso aí, eu espero que eu tenha sido bem claro. Eu quero que você dê a sua nota aí de 0 a 10. Se gostou muito, dá 10. Se não gostou, dá 0. Deixa seu like, ou deixa o dislike, o que você achar melhor, né? Claro, cada um faz o que quiser. E é isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite e até a próxima.